Graça e paz, queridos. Nós estamos no terceiro dia da nossa semana Uma Vida com Esperança. E hoje o título da nossa mensagem é Uma Vida Transbordante de Esperança. Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Eu vou ler, tá bom? Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, gente, o nosso tema desse terceiro dia é uma vida transbordante de esperança. O nosso versículo fala exatamente sobre isso. E as principais palavras, então, que nós temos hoje são transbordar e esperança. E aí, para a gente desenrolar isso, eu pesquisei aqui, os significados das palavras transbordar e esperança, para poder a gente falar melhor sobre esse versículo, tá bom? Segundo o dicionário, transbordar significa sair das bordas, espalhar-se em torno, extravasar ou derramar-se. E também pode significar manifestar-se de uma maneira a ultrapassar os limites. Isso tem tudo a ver com o nosso tema, porque no nosso versículo-chave diz o seguinte: que o Deus da esperança dê a vocês alegria e paz, por sua confiança nele e os faça transbordantes de esperança. A palavra transbordar, como eu já falei, significa extravasar, significa sair das bordas, A gente sabe quando acontece um transbordamento, por exemplo, de um copo, Se nós colocarmos água no copo, muita água no copo, ela vai transbordar, então ela vai sair das bordas, ela vai extravasar. E as nossas vidas têm que ser tão cheias de esperança, a ponto de nós extravasarmos essa esperança para outras vidas. Nós temos que ser tão cheios de esperança que vivamos a ultrapassar os limites. A gente viu aqui que o outro significado de transbordar é exatamente esse: manifestar-se de maneira a ultrapassar os limites. Então, esse versículo quer nos dizer que nós temos que ser tão cheios de esperança, a ponto de ultrapassar os limites. E que limites são esses? Os limites da dor, os limites da perda, da ansiedade, do desânimo, da doença, da distância, das dificuldades financeiras que tanto tem nos assolado nesse tempo. Nós temos tido muitas perdas, tem muitas pessoas que têm tido perdas dos seus entes queridos, por conta dessa doença. Não só por conta dessa doença, mas de tantas outras doenças, de tantos outros problemas. Nós temos tido muita ansiedade, muito desânimo, temos tido dificuldades com relação à distância, porque muitos estão tendo que ficar distantes dos seus familiares, só estão podendo se comunicar via internet e não estão podendo abraçar, não estão podendo beijar. Isso é muito difícil. Nós estamos tendo muitas dificuldades financeiras. Sabemos como está a economia do nosso país, como está a economia dos outros países, que não está sendo fácil. Mas esse é o tempo em que nós temos que transbordar de esperança. Esse é o tempo em que nós não podemos perder a esperança. E esse versículo nos diz exatamente o seguinte: se os limites são gigantes, nossa esperança tem que ser transbordante, não é? Como a gente viu, mais uma vez eu vou falar, transbordar significa manifestar-se de maneira a ultrapassar os limites. A gente falou um pouco dos limites que estão assolando as nossas vidas hoje. Então, se os limites estão sendo gigantes, nós temos que nos manifestar com uma esperança transbordante, com uma esperança que ultrapasse os limites. E agora nós vamos falar um pouco sobre essa esperança. Falamos de transbordar de esperança, mas nós temos que conhecer um pouco essa esperança para nós podermos transbordar dela.
tá bom? E aí, numa descrição bem fácil, a palavra esperança significa acreditar num futuro melhor que o presente, né? Mesmo que nós não tenhamos certeza de como vai ser o futuro, nós planejamos esse futuro, né? De uma forma em que acreditamos que todos os nossos planos vão dar certo. Então, a descrição da palavra esperança basicamente é isso. Nós temos uma expectativa de que os nossos planos para o futuro vão dar certo, tá bom? Mas eu quis pesquisar mais a fundo sobre isso e sobre o que a Bíblia nos diz sobre esperança. E eu achei uma plataforma digital chamada WordStudy que fala um pouco sobre palavras, né, significados de palavras por meio da Bíblia, tá bom? E aí, nessa plataforma tem falando sobre alguns significados de esperança. E dois deles, né, ela fala sobre dois deles em especial, tá bom? Que são destacados no Novo Testamento. O primeiro é a palavra que significa esperança, mas em hebraico ela é yakal, tá bom? Ela quer dizer esperar por. Como assim esperar por? Por exemplo, quando você está na fila de um banco esperando ser atendido, então você está esperando chegar a sua vez de ser atendido. Você está esperando por um atendimento, certo? E nós temos a outra palavra também que é kevá, significa esperar, tá bom? Também. Só que esse significado de esperar, ele vem da palavra kav, tá bom? Que significa kav, que significa corda, tá? Em hebraico significa corda. Ou seja, quando você estica bem uma corda, você produz um estado de tensão na corda. E esse estado de tensão, ele só vai diminuir ou se você soltar ou se a corda romper. Então, esse kevá em hebraico, que significa esperar, que significa isso? Um estado de tensão ou expectativa enquanto você espera que algo aconteça. Da mesma forma que a corda está em tensão quando você puxa, né, até que você solte, ou então ela arrebenta, nós também estamos em estado de tensão, de expectativa até que algo aconteça. Por exemplo, os solteiros que estão aí esperando, né, que o seu varão, que a sua varoa chegue, você está esperando. Só que você não está só esperando por, né? Como eu dei o exemplo do yakal. Você não está só esperando por, você está esperando kevá, porque você está esperando com expectativa, com ansiedade. Você que está querendo muito que o seu varão chegue ou a sua varoa chegue, tá bom? Então, esses são os dois significados no hebraico de esperança, mas puxando para o lado da Bíblia, essas são só as palavras no hebraico, tá bom? Mas puxando para o lado da Bíblia, isso quer dizer que esperança é um estado de esperar ou ter expectativa. Mas ter expectativa pelo quê? Esperar pelo quê? A verdade não é esperar pelo quê? É esperar por quem? A esperança bíblica, ela não é baseada no otimismo, e sim na confiança. O que é o otimismo? É quando nós escolhemos acreditar que as circunstâncias vão dar certo. Não, eu não quero saber. As circunstâncias, elas vão dar certo de alguma forma. Eu acredito que tudo vai acontecer da forma que eu estou planejando. E o que é a confiança? A confiança é, mesmo que não haja evidências que vão dar certo, mesmo que as circunstâncias estejam te mostrando que não vai dar certo, você escolhe ter esperança de qualquer jeito. E é exatamente isso que a esperança da Bíblia se baseia. Porque a nossa esperança, ela não está firmada naquilo que nós podemos ver, ela está firmada naquilo que nós acreditamos, no Deus da esperança. E é aí onde nós entramos no nosso versículo-chave. Como é que ele começa dizendo? Que o Deus da esperança. Gente, é tão incrível isso, porque a nossa esperança, ela está baseada em Deus, ela está baseada na fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus quem nos motiva a ter esperança. Você quer ver uma coisa?
para que nós consigamos olhar para frente, nós temos que olhar para trás. Como assim? Quando nós olhamos para os milagres que Deus já fez por nós lá atrás, quando nós olhamos para trás e vemos por tudo que nós já passamos, por tudo que Deus nos ajudou a passar, nós cremos num Deus que nos dá esperança para viver o futuro. Então, por isso que a Bíblia diz o Deus da esperança, porque a nossa esperança ela não está baseada só naquilo que a gente está vendo, nós estamos vendo tudo cooperar não para o nosso bem, sabemos que coopera para o nosso bem, mas as circunstâncias não estão mostrando que está cooperando para o nosso bem. Mas quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a fidelidade de Deus, por tudo que Ele já nos ajudou a passar, nós temos esperança de que nós vamos conseguir ter um futuro melhor, tá bom? Então, Davi até diz num salmo, né? E agora, por quem eu devo esperar? O Senhor é a minha esperança. Então, o Senhor é a nossa Yakal. O Senhor é o nosso Kevá, o Senhor é a nossa expectativa. Por mais que não tenhamos em quem e no que ter expectativa, nós podemos ter expectativas no Senhor. Amém? Ele é a nossa esperança. O versículo continua dizendo que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele. Nós acabamos de aprender que a nossa esperança é baseada na nossa confiança em Deus. E quando nós confiamos, é claro que nós temos paz e que nós temos alegria. Pense comigo, se uma pessoa não te dá confiança, se você não confia em alguém, é claro que você não vai sentir paz em estar perto daquela pessoa, e é claro que você não vai sentir muito menos alegria em estar perto daquela pessoa. Então é por isso que o versículo diz que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele. Então Deus, Ele te dá esperança, porque você confia nele, você confia nos milagres que ele já... Você olha para os milagres que ele já fez atrás, confia nos milagres que ele vai fazer lá na frente, e aí você sente alegria e você sente paz, e você tem força para continuar, certo? E para concluir, ele diz no final do versículo, né, que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E por que ele diz isso, pelo poder do Espírito Santo? Porque é o poder do Espírito Santo que age em nós e através de nós para que a nossa vida seja transbordante. Lá em Efésios 3:20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É o poder de Deus que atua em nós. É pelo poder dele que nós conseguimos transbordar de esperança. Porque quando tudo ao nosso redor diz que não, nós olhamos para os milagres lá atrás. E quem foi que fez os milagres lá atrás? Foi o poder do Espírito Santo. E olha, foi através das nossas vidas, foi nas nossas vidas. Em Efésios diz o quê? O poder que atua em nós. Se você está desanimado, se você acha que por causa dessa pandemia, por causa que tudo está parado, você não tem mais esperança, você não tem para onde correr, você não tem como trabalhar, você está com medo, porque o poder do Espírito Santo vai fazer o que você não pode fazer e vai fazer com que a sua esperança seja transbordante e faça você ter força para fazer por você e ainda para ajudar a outras pessoas e ainda para levantar outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe cada vez mais. Enche a sua vida de alegria, de paz e de esperança transbordante. E a dica de hoje é: não viva pela metade o melhor de Deus, mas deixe que a esperança dele seja transbordante em você.
para que você possa viver infinitamente mais. Amém? Um beijo.